Bom dia pessoal, como vocês estão? Então, nós vamos dar seguimento hoje à aula de lipídios. Então, acabamos de ver, a aula do EducaPE em relação a lipídios também. E o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai fazer uma revisão, do conteúdo que nós vimos lá no EducaPE agora à tarde, tá certo? Para que possamos tirar o máximo de dúvidas que possa existir. Não significa que essa aula vai substituir o EducaPE. Vocês primeiro assistem o EducaPE e vêm para cá para fazer uma revisão rápida, tá certo? Para não esquecer. E aí, em seguida, a aula ao vivo comigo para fazermos também a mesma coisa, para reforçar o que vocês viram na aula do EducaPE, tá certo, galerinha? Então, o que é que eu peço de vocês? Prestem total atenção. Vamos fazer isso constantemente, então. Nós vamos manter sempre esse ritmo de estudos. Primeiro EducaPE, depois a minha aula gravada e, por fim, a aula ao vivo via Google Meet, tá certo? Não esqueçam, livro em mãos durante as aulas do EducaPE para podermos focar na aula de fato e sempre deixar a distração, porque distração atrapalha, tá certo? Fiquem com a aula aqui no computador. Bom dia pessoal, então, como vocês viram na aula passada, a gente vai dar seguimento agora à parte de carotenoides, tá certo? E seguindo sucessivamente o conteúdo até terminar a parte dos lipídios. Então, os carotenoides, eles são considerados pigmentos de cor vermelha, laranja ou amarela, que eles estão presentes em frutas, plantas e também legumes, tá certo? Então, eles são considerados insolúveis em água e solúveis em óleos e solventes orgânicos, justamente como a gente já viu que todos os lipídios são assim, tá certo? Gorduras são assim, ceras também são do mesmo jeitinho. Eles sempre serão insolúveis em água e solúveis em óleos e solventes orgânicos. Isso eu já falei para vocês, o conceito de solubilidade desses lipídios, na aula anterior. A gente não vai focar tanto mais nessa aula aqui, tá certo? A gente já vai entender dessa maneira para o conteúdo como um todo. Então, os carotenoides eles são muito importantes, tá certo? Para os animais também, não somente faz parte da cadeia para plantas, frutas e legumes. Os animais também fazem uso dos carotenoides. Para quê? Então, o caroteno, por exemplo, que ele é um tipo de carotenoide, só que alaranjado, ele vai estar presente em cenoura, vegetais, matéria-prima para a produção de vitamina A, por exemplo. Ele vai auxiliar, por que ele é tão importante para o ser humano? Porque ele auxilia justamente na questão da visão. Então, ele vai ajudar a visão dos seres, dos animais, por exemplo, porque o caroteno ele é precursor do retinal, que é uma substância que é sensível à luz, entendeu? E está presente onde? Na nossa retina, tá certo? Na verdade, não só nos seres humanos, mas em todos os animais em geral, no caso dos vertebrados. Agora, já que falamos dos carotenoides de forma bem resumida, que o conceito aqui não é dar para vocês tudo de uma vez só, é aos poucos, então nós vamos agora pular para ceras. As ceras é um tipo de substância formada por uma molécula de álcool diferente do glicerol, que ela vai estar unida a uma ou mais moléculas de ácidos graxos. E falamos sobre essa questão de glicerol e ácido gráfico também na aula passada. Então não cabe a mim agora destrinchar para vocês novamente tudo que já foi falado na aula anterior. Então quem quiser tirar sua dúvida sobre ácido graxo, sobre que tipo de álcool diferente é esse, que tipo de glicerol, o que é glicerol, volta lá na primeira aula sobre lipídios, assiste novamente e vocês vão entender justamente o que eu falo. Porque esse vídeo vai ficar extremamente extenso e eu não vou atingir o público-alvo que eu quero atingir. Além das ceras e dos carotenoides, nós temos também chamados esteroides e fosfolipídios. Os esteroides, alguém já ouviu falar com certeza o nome esteroide, anabolizante, porque é praticamente a mesma coisa. Os esteroides, eles são bem diferentes do que tudo que nós já vimos até agora, tá certo? Por quê? Eles diferem dos glicerídeos, que nós já estudamos, e também das ceras que acabamos de ver, tá certo? Por quê? Eles são constituintes de uma categoria especial dos lipídios. Então, as moléculas que constituem os esteroides, elas são compostas por átomos de carbono interligados, ou seja, todos eles são. Mas eles formam 4 anéis carbônicos. No caso aqui, isso daqui é o tipo de colesterol, tá vendo? Os 4 anéis estão ligados. Ao invés de ser uma molécula como essa daqui, por exemplo, fosfolipídio, que é totalmente aberta, tá? Cadeia aberta, aqui eu tenho somente cadeia fechada, uma interligada à outra.
Isso aqui é um conceito mais químico, mas eu preciso que vocês entendam que os esteroides, eles são um tipo de glicerídeo, de lipídio, só que diferente de tudo que a gente já estudou até agora. Então, ó, esses 4 anéis, eles estão ligados também a um grupo hidroxila. Aqui, ó. Tá vendo? Ó? Um dos anéis está ligado ao grupo hidroxila. Então, quando se fala em colesterol, todo mundo já tem aquele medinho, né? Por quê? Geralmente o colesterol é muito associado a problemas cardíacos, principalmente envolvendo a obesidade. Então, geralmente aquela pessoa que tem problema de obesidade, ela possui colesterol alto, não só colesterol, mas também triglicérides, uma série de padrões que estão bem alterados, né? Então, o colesterol ele está muito associado a problemas cardíacos, principalmente infarto do coração. E a doença também cardiovascular, que eu acabei de falar para vocês. Então, a ingestão exagerada de colesterol já é conhecida que ela vai trazer distúrbios à saúde daquela pessoa e também aos animais, certo? Mas ninguém se atenta a saber que o colesterol é extremamente importante para o nosso organismo, tá certo? Por qual motivo? É justamente porque ele é importante componente das membranas das células dos animais, sendo também precursor de outros hormônios, no caso os esteroides. Então, quais são os esteroides que a gente já conhece? A progesterona, testosterona. Então, ó, já ouviram falar naqueles bodybuilders, né? Que os caras que treinam absurdamente, com alta performance para crescer a sua musculatura, para ficar grande, gigantesco. E alguém já ouviu falar que esses caras, né, esses bodybuilders, eles fazem uso de esteroides e anabolizantes. O que são esteroides? Acabei de falar para vocês. Os esteroides são considerados como progesterona e testosterona. Por que eles são esteroides? São hormônios que têm a capacidade de aumentar, né, características masculinas e femininas. Então, ó, um homem, uma criança quando nasce, então, com o passar do tempo você vai vendo feições mais masculinas nessa criança. Por quê? A sua testosterona com o tempo vai aumentando e a progesterona dessa criança vai diminuindo, porque tanto o homem quanto a mulher possuem níveis de testosterona e progesterona, tá certo? Os dois hormônios estão presentes nesses seres. Então, o homem possui, além da testosterona, possui também progesterona. E a mulher, além da progesterona, possui também a testosterona. Só que em níveis distintos. Um homem, ele para ser homem, né, uma característica masculina, ele vai ter uma alta quantidade de testosterona e a baixa quantidade de progesterona. Já a mulher não, a mulher vai ter alta concentração de progesterona e baixa concentração de testosterona. Isso vai ser contrabalanceado, tá certo? Nosso corpo mesmo vai entender que precisa aumentar um e diminuir o outro. Então, ó, quando o homem ele tá com a sua testosterona baixa, você tem perda de massa muscular, né? Você ganha mais peso, gordura aparece mais rápido. Então isso é característica de baixa quantidade de testosterona em um homem. É o que, é que ele vai fazer? Ele vai ser levado a um médico, um endocrinologista, por exemplo, ele vai estudar a questão dos hormônios desse homem e vai receitar para ele uma TRP, que é uma terapia de reposição hormonal, tá certo? Então a reposição hormonal para ele é tomar doses de esteroides, por exemplo, em baixa concentração para dar um up na sua testosterona. E isso, quando ele vai fazendo, ele vai possuindo mais características, né? Ele vai perdendo gordura, o músculo, né, fica mais aparente, então você tem a voz um pouco mais grossa, tá certo? Pelos aparecendo de forma mais um pouco mais forte, né, no homem. E homens que precisam, né, aumentar a sua quantidade muscular, estando aí em preparação, né, para competição e tal, eles fazem uso de esteroides anabolizantes para ter aquele corpo, aquele físico extremamente monstruoso, grande demais. Então, quanto mais ele treina, machuca a sua musculatura e usa a testosterona para aumentar, né, o nível de recuperação muscular. Na verdade, não é somente a testosterona, existe uma série de hormônios que eles fazem uso, mas a testosterona é a principal, tá certo? Então a testosterona ela vai aumentar a capacidade de reconstrução muscular, tá certo? E o tempo também diminui bastante. Então você vê um cara, um homem em 6 meses aí treinando, usando anabolizante, o cara fica grande, enorme, treinando direito e fazendo dieta. Não adianta nada eu treinar muito e a minha dieta ser muito ruim. Eu tenho que fazer tudo de maneira equilibrada. Eu tenho que fazer uma dieta legal. Também, se eu for fazer uso de anabolizantes esteroides, eu tenho que fazer por minha conta em risco, porque é algo que vai, de certa maneira, né,
agredir meu organismo, que agride mesmo, não adianta. E você que é menor de idade, não faça uso. Recomendo que não use. Se você quer fazer uso, converse com seus pais, que eles não vão autorizar, logicamente, mas não é interessante fazer uso disso, certo? Então, ó, os esteroides, eles dão essa característica masculina e feminina nos animais e nos seres vivos, no caso o homem, certo? Nós temos também os fosfolipídios, que é um tipo de lipídio que está presente aí nas biomembranas. Então, membrana plasmática, membrana celular, tudinho vai possuir a camada de fosfolipídio. Ele é justamente um glicerídeo combinado com o grupo fosfato. Então, a molécula de fosfolipídio, ela parece muito com um palito de fósforo, que você observar direitinho, né? Aqui é uma molécula de fosfolipídio. Então nós temos a cabeça, né? A região polar, que é aquela que vai entrar em contato com qualquer outro solvente polar. E aqui nós temos a região apolar. Ó, o palito de fósforo. O palito, aqui a cabeça. É engraçado, mas dá para entender. Então, lembra que eu falei para vocês na primeira aula sobre lipídios que quanto maior a minha cadeia carbônica, certo? Maior a polaridade. Então, substâncias apolares, elas vão ter uma cadeia carbônica enorme, tá? Por conta das interações intermoleculares, aquele negócio todo que eu falo na primeira aula. Então, ó, eu tenho aqui essa haste, certo? Ó, aqui é eletricamente carregada. Então nós temos aqui, ó, um composto nitrogenado, ó, tá vendo? Com a carga positiva, e nós temos aqui um grupo fosfato de carga negativa. Tá eletricamente carregado aqui, tá certo? Nós temos íons, corrente elétrica passando. E aqui nós temos a camada neutra, que aqui lembra muito uma cauda, né? E essa cauda é constituída de ácido graxo. Então, ó, nós temos duas camadas, né, de ácido graxo, aqui, duas caudas de ácido graxo. Então, pessoal, conforme nós vimos aqui na aula, né, encerramos por aqui hoje, tá certo? Porque o conteúdo também acabou e a gente precisa ter um pouco mais de espaço para vocês estudarem, para vocês colocarem em prática o que viram. Não esqueçam, sempre que for estudar as tias-aulas de EducaPE, livro em mãos, tá certo? Porque evita distração. Assim você se concentra na aula de verdade. Até a próxima aula. Não esquece de dar o gostei aqui, né, o like, e compartilhar com seus amigos, tá certo? Comentem o que não conseguirem entender no vídeo. Até a próxima. Bye!